Oi, galera. Vamos conversar um pouco hoje sobre o XPID, Fundo de Infraestrutura da XP para Investidor Qualificado, tá? Então, a gente teve a live do resultado trimestral desse fundo aí, foi no mês de novembro, né? Eu até gravei um vídeo após a live, né, para fazer a atualização dos resultados do terceiro trimestre, né? Entretanto, todavia, na live não foi comentado nada, né, sobre a questão da operação da Oxy Energia. Relembrando, a Oxy Energia, ela tem uma participação aqui na carteira do fundo basicamente relevante, né, de 36%. São 4 ativos, né, e eles têm uma parte importante da carteira aqui. Bom, pesquisando, né, e correndo atrás de atualizações sobre essa questão da Oxy Energia, né, a gente encontra na internet um comunicado da Moody's, né, sobre alteração de rating, né. Lógico, tudo isso tem que ser avaliado com bastante critério, né. Na verdade, esse rating ainda está em processo de revisão para rebaixamento, ele não foi rebaixado. Então, a ideia desse vídeo é a gente dar uma olhada nesse relatório da Moody's, vamos passar o olho nele, e também a gente encontra algumas demonstrações financeiras, cash flow e DRE, no próprio site da Oxy Energia, só que isso está desatualizado. Na verdade, esses resultados são referentes ainda ao fechamento do período junho 22 até junho 23. Mas já dá para a gente dar uma geral em como é que está a situação, né, desse empreendimento aqui, que faz parte do fundo. Bom, qual que é a ideia? Na verdade, a ideia é que isso seja melhor explanado, né, nas próximas lives com a gestão. Inclusive, a gente deve, né, com certeza, cobrar a gestão sobre mais esclarecimentos de como é que é a visão deles sobre esse empreendimento em si, né? Mas eu queria trazer para vocês já essa prévia aqui, para a gente trocar uma ideia, ficar ligado e ficar monitorando essa questão do rating da Oxy, né? E como é que vai evoluir a questão da rentabilidade desse empreendimento aqui. Então, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento ou de desinvestimento, né? Então, qual que é a novidade aqui? A novidade é essa manchete aqui, na verdade, esse relatório da Moody's, né, onde saiu aqui um processo de revisão para rebaixamento da taxa de rating. Então, ele saiu de estável e ele entrou em revisão. Essa revisão aqui, onde teria reclassificação de rating dele, no caso, para baixo. Vou explicar um pouco melhor aqui. A gente já viu, né, que a Oxy Energia, ela é uma geração de energia de biomassa, na verdade, energia renovável, né, lá no estado de Roraima, e ela representa 36%, né, das receitas do fundo referente às debêntures emitidas desse ativo aqui. Qual o valor das debêntures emitidas? 105 milhões, das quais a XP faz parte, né, tem mais dois acionistas, duas SPS que investem nessa debênture da Oxy Energia, mas a fatia da XP ID é 105 milhões, que ela tem essa debênture aqui dentro. Logicamente, a debênture, como foi apresentado aqui no relatório trimestral, essa debênture da Oxy, ela tem algumas garantias dentro dela aqui. A gente tem o ICSD de 1,3, a gente vai ver isso no relatório da Moody, né? Então, essa expectativa aqui é de 1,3. As garantias, alienação fiduciária das ações, né, da companhia aqui, da Oxy Participações, e tem diversos outros aqui, sessão fiduciária de direitos creditórios, tem uma conta reserva com uma PMT também, é como se fosse que fica depositado um valor relativo a um pagamento de uma parcela, uma PMT. É importante salientar que o fundo já recebeu, acho que foram 5 PMTs, 5 pagamentos dessa dívida aqui, então ainda tem uma em depósito, que fica depositada em juízo aqui, como parte das garantias também, a alienação fiduciária de todas as máquinas, equipamentos, maquinário, caldeiras, enfim, de todo o empreendimento lá, né? Então, sim, ele está bem resguardado por requisito garantias, né? Mas a gente nunca quer, né, como cotista, que a garantia seja acionada, ou a gente quer ver a garantia sendo acionada, né? Porque isso sempre é uma dor de cabeça muito grande, né? Enfim, a de tudo, esse empreendimento aqui é uma debênture que tem um saldo aí de 105 milhões a ser pago, né? Um prazo remanescente de 11,3 anos, que representa uma duration financeira aqui de 5,1 anos, e aqui embaixo tem o fluxo de caixa previsto, né, de quanto deve voltar, né, de juros e amortização em relativo ao pagamento a essa debênture aqui, quanto a XP, na verdade, vai receber, relembrando que essa energia desse ativo aqui, ela é vendida, tem uma PPA aí de 15 anos, né, com energia vendida ao preço de R$ 1.016 por megawatt-hora
produzido, né? Então a gente tem, de fato, assim, um contrato atrelado a isso, né? Onde a energia está vendida, ou seja, tem uma receita garantida nas entradas aqui. A gente sabe que entre equity e dívida, né? Dívida ela acaba sendo mais segura, porque a dívida realmente ela sempre é a primeira a ser paga, né? Então, se a empresa estiver performando, vamos dizer assim, no negativo ou com algum problema assim, afinal de tudo a empresa, né, tem que fazer todo o possível e necessário para pagar a dívida, senão ela acaba sendo acionada judicialmente através das garantias, enfim, para que a dívida do empreendimento seja quitada. Então, apesar de toda a parte de cobertura que a gente tem, garantias com relação a isso, é importante a gente analisar sempre a saúde financeira dos empreendimentos ao qual a gente está investido, né? Quando a gente coloca, por exemplo, está investido num FIPE, esse fundo é um FIINFRA, mas ele tem uma característica, tem uma cara muito de FIPE. Eu considero que ele, na verdade, acaba sendo um FIPE mais de dívida, né, como se fosse assim. Logicamente, as debêntures dele estão dentro da 12.431, que ele comprou aqui, né, ele tem também coisas bem seguras, transmissão, tem a geração hídrica, tem caixa aqui, mas o foco central é essa geração de biomassa, que já tem energia vendida, como a gente viu por 15 anos aqui, tem o cash flow, tem garantias, enfim, tem um monte de coisa aqui, mas nada disso não é por isso que a gente não deve deixar, né, de ser curioso e acompanhar, sempre pesquisar como é que está a saúde financeira das investidas, né? Então o vídeo de hoje é para a gente passar o olho nesse relatório da Moody's, dar uma lida nele, e eu vou ler junto com vocês aqui também uma parte do cash flow e da DRE da Oxy Energia, beleza? Então vamos direto ao ponto aqui. Olha só, a Oxy Energia é uma holding, né? E essa holding ela opera 4 usinas, estão aí as 4 usinas de geração de energia limpa, né, energia renovável. Como é que é isso aí? É cavaco de madeira, eucalipto, pinos, né? Então eles têm lá a parte das biomassas, né? Essas biomassas aí, ela gera calor em caldeiras, e essa caldeira ela faz uma geração elétrica, né? Através de vapor, né? Faz o processo de geração de energia. Então, essas energias aí, ó, tiveram a sua energia vendida nesse leilão, né? O primeiro leilão 1 de 2019, né? Onde teve a contratação lá por 15 anos. Veja, a XP, ela participa, né? Tem uma participação de 52%, né? Dentro desses 3 acionistas aí, ela representa 52% do dinheiro investido nesse empreendimento, que são aqueles 105 milhões de reais que a gente viu lá da dívida que a XP tem relativa a debênture desse investimento aqui. Bom, como eu falei para vocês, ele está revisado para rebaixamento, então ele fala que a elevação do rating é improvável. Bom, o que eles estão analisando aqui? Eles têm que analisar a questão da Oxy Energia, como é que está em relação ao que foi colocado no plano, o que estava planejado, né, no seu desempenho operacional, na sua rentabilidade, e o que está sendo realizado. Então, a avaliação é sempre essa. Como é que está a margem EBITDA, principalmente? Como é que está a disponibilidade dos equipamentos também? Logicamente, a gente tem que entender que às vezes você tem um projeto novo, veja, esse projeto é bastante recente, né? Então ele teve o start dele lá em 2022. A gente vai ver as operações aqui, ele está com um ano e meio de operação efetiva, né? Então, muitas vezes no início, né, a gente realmente tem algumas dificuldades operacionais durante startup, até que o empreendimento entre num regime realmente onde ele vai entregar 100% da capacidade nominal contratada, né? Então a gente sabe que em processos de startup, né, pode haver uma divergência, né? Para quem acompanha assim requisito de startup industrial, a gente sabe que até o equipamento estabilizar na faixa nominal de garantia dele, por vezes o equipamento passa por valores mais baixos, né? Por isso é importante a gente acompanhar e entender em que momento do ciclo se o equipamento realmente está entregando as garantias de projeto dele. Bom, então o que o rating avalia aqui, esse rating da Moody's, né? A capacidade de endereçar o risco de liquidez, né? Então ele fala que o rating pode ser rebaixado se a operação tiver um retorno inferior ao esperado, né? E aqui ele fala da premissa. Então a premissa, o que é? Disponibilidade rodar acima de 93%, quer dizer o quê? A caldeira operar 93% do tempo, os outros 7% do tempo são paradas, que pode ser parada programada para manutenção do empreendimento, ou paradas incidentais, certo? Então ele tem que operar 93% do tempo para entregar essa energia contratada. O EBITDA também de premissa é um EBITDA acima de 50%, né? Então, se ela não operar com essas duas componentes aqui, ele pode sofrer uma pressão negativa no rating dele, né? Porque ele vai ter que pegar novos endividamentos para ir pagando essas debêntures que ele tem, beleza? Então, assim, aqui a gente vê
diferente de um risco de colapso total, né? Mas a questão é que ele teria refazer a estrutura de dívida dele, né? Para ele conseguir ir pagando as debêntures que ele tem hoje, que uma delas é essa da XP, ao qual investe esse fundo que a gente está falando, que é o XPID. Então ele fala aqui sobre o perfil de crédito, né? Que o perfil de crédito dele está marcado em verde reflete a importância estratégica da usina termoelétrica de biomassa, porque é geração renovável, né, lá no estado de Roraima. E o que acontece? Quando essa geração não é acionada, eles têm que entrar com um gerador diesel para compensar, né? Então, isso é altamente estratégico, né, essa energia para abastecimento da região, basicamente por ser energia renovável, que é uma energia incentivada, né? Por isso é uma debênture incentivada. Bom, o que ele fala aqui? Apesar da tecnologia de usinas termoelétricas de biomassa serem comercialmente provadas, ou seja, esse tipo de empreendimento funciona, mas o que eles falam é que esse projeto não tem histórico operacional, o que eu acabei de comentar com vocês. É um empreendimento que está rodando há 1 ano e pouco, então não tem histórico operacional dele. Novamente, ele tem energia vendida por 15 anos. Então, logicamente, ele está no ano inicial dele, né, mas espera-se que ele rapidamente se ajuste, né, para que atinja esses patamares de disponibilidade, principalmente operacional, que a gente viu aqui. Então, vamos lá, qual que é a situação real? Então, a gente já viu aqui, ó, premissa, 93% de disponibilidade, EBITDA 50%. E aí, qual que é o atual, né, que está dando? Vou resumir de forma bem rápida aqui para a gente. Então, ó, o cenário base teria que ter um despacho de 100%. Então, na verdade, o cenário do despacho médio de 2023, ele foi de 87,5%, ficou abaixo. Isso ocorreu pelo quê? Pela ineficiência no sistema de controle do sistema isolado de Roraima, no SISOL, né? Então, o que acontece? A ordem de despacho por mérito está alterada, na verdade, em função da Oxi Energia, ela teria que ser despachada antes do diesel, né? Pois ela tem um custo muito menor do que a questão do diesel, né? Então, tem essa questão do despacho, que precisa ser equalizada aqui. Então, o que o pessoal do Moody's fala? Que eles esperam que essa situação regularize em 24, porque o operador de sistema, na verdade, deve privilegiar a entrega do despacho da energia mais barata. Então, esse é o ponto número 1, questão de despacho. A segunda questão, né, o menor despacho, na verdade, tem também correlação como consequência a operação da energia de biomassa abaixo do projetado. É o que a gente falou aqui. Então, primeiro, está rodando com uma disponibilidade menor, né? A gente viu aqui, 87, em relação ao projeto dele, vou voltar aqui, disponibilidade de 93%, e ela está rodando, na verdade, com uma disponibilidade de 90%, 89,9% para arredondar. Então está 3 pontos percentuais abaixo da disponibilidade de projeto. Com isso, ele acaba entregando menos despacho em relação ao contratado. Beleza? Foi claro essa parte? Então precisa o quê? Precisa a usina melhorar a disponibilidade dos equipamentos. Aqui ele fala que isso pode voltar a acontecer, pois está sendo implementado CAPEX, né? Nessas usinas aqui. Então, ó, veja, já tem finalização de CAPEX de construção dos projetos no primeiro semestre de 23 que deve contribuir para a melhora do indicador. Então, é o que eu falei para vocês, com o CAPEX, o startup, a dinâmica, a eficiência operacional dos equipamentos tende a melhorar. Então, é um ponto que cabe a nós acompanharmos como é que está essa questão de disponibilidade, né? Tem que ficar acima de 93 para ele entregar a rentabilidade ao qual foi projetado. Então, bom, essa questão dele operar com uma disponibilidade menor, ele entrega um despacho menor e também ele está gastando mais biomassa por ordem específica, aqui seria o consumo calorífico por geração de energia. Projetado 1,14 toneladas de biomassa por megawatt, ele está consumindo 1,26 tonelada por megawatt, então está consumindo mais biomassa para isso. O que a Moody's fala? Que na verdade a Oxy Energia está reduzindo os custos lá com silvicultura, ou seja, com o cultivo deles lá do eucalipto, enfim, do pinus, né, para conseguir compensar esse consumo adicional que eles estão tendo nas caldeiras para gerar energia. Então, esse é o contexto geral, galera, que a gente tem aqui, né, sobre essa questão de disponibilidade, despacho, né, que fez o EBITDA ficar abaixo do EBITDA projetado. Então, cabe a gente ir acompanhando como é que está isso aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente passar a DRE no fundo aqui, basicamente, o fluxo de caixa, né, mas que fica esse vídeo já para o relatório da Moody's, né, para dar esse heads up para a gente. Esse é um ponto que carece acompanhamento, porque a participação dele é 36% da concentração do fundo, né? Como eu falei para vocês, o empreendimento está bastante no início, né? Mas o que me chama a atenção é que na live, né, do gestão,
onde já tinha saído esse comunicado aqui de alteração no rating, né? Não teve nenhum comentário da gestão sobre eficiência operacional desse ativo. Então aí cabe a nós ficarmos de olho, cobrarmos a gestão sobre esse tema, fazer um acompanhamento mais diligente sobre esse tema da Oxy Energia dentro do XPID. Grande abraço a todos, até o próximo